Hyundai Creta na versão Platinum Safety. Vale a pena pensar nesse carro aí para sua garagem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que essa versão tem de diferente ou de melhor que seus respectivos concorrentes diretos, mas também os pontos onde o veículo poderia ser um pouco melhor. Será que você já tem uma ideia? Vamos conferir tudo agora. Esse carro aqui custa aproximadamente R$165 mil. Mas quem são os concorrentes mais diretos em matéria de proposta e faixa de preço? A gente pode apontar o Jeep Renegade na versão Longitude, que agora tem um Dark Pack, que acrescenta alguns equipamentos e alguma mudança aí de visual. Tem também o Volkswagen T-Cross na versão Comfortline e outro modelo que acaba concorrendo por aproximação de preço seria o Chevrolet Tracker na versão Premier. Esse daí, no caso, é a versão topo de linha. Mas como a gente está fazendo uma comparação por preço, esses seriam os principais onde a gente vai fazer aqui as comparações. Mas o que seria esse Platinum Safety? Existem duas versões, existe a versão Platinum e essa nova Platinum Safety. A principal mudança entre as duas é essa câmera que a gente tem aqui no para-brisa. Essa câmera acrescenta sistemas de assistência à condução, então através dela você passa a ter alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, sistema de permanência de faixa e até mesmo centralização de faixa quando você está na estrada. A versão Platinum não traz essa câmera e nem esses assistentes, já essa inclui esses recursos avançados. Câmera 360 graus, certamente um destaque em relação aos principais concorrentes. Então a gente tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma lá atrás. Então você tem imagens com boa resolução e vários modos de visão que você consegue vê-los através da tela da central multimídia. E aí isso ajuda muito na hora de manobrar o veículo. E tem mais. Essas câmeras ainda permitem que você tenha um super espelho retrovisor, vou mostrar isso para vocês, e também ponto cego dos dois lados com uma projeção direto no painel à frente do motorista. A gente vai ver como tudo isso funciona. E esse é um dos destaques em relação aos principais concorrentes. O Creta Platinum Safety pode ser escolhido sem ou com teto solar, então são duas versões diferentes. Quando você tem o teto solar, ele é panorâmico, não é aquele teto pequenininho. Então ele vai até aqui a parte traseira do carro. A parte dianteira, como vocês estão vendo, ela abre e bascula por cima. E a parte traseira é fixa, mas quem vai aqui no banco traseiro consegue desfrutar da imagem superior. E isso é um diferencial, porque são poucos modelos que oferecem esse tipo de recurso. Dois itens que algumas pessoas podem sentir falta aqui. Primeiro deles, o carro, apesar de câmera 360 graus, não tem sensor de estacionamento dianteiro. Isso pode ser um problema. Então a gente vai dizer, mas a câmera 360 graus substitui completamente o sensor dianteiro. Não é bem assim, e o motivo é simples. Os faróis do carro estão aqui nas laterais. Então imagine que você esteja numa situação bem escura. A iluminação do farol, ela abre aqui à medida que você se afasta do carro. E aí, se você tem um obstáculo aqui na frente do carro, mas está bem na direção da câmera, é verdade, só que se você tiver uma região muito escura, você pode não ver o obstáculo. Então a falta do sensor dianteiro, em alguns casos muito específicos, pode fazer diferença dependendo do tipo de obstáculo. E já que a gente falou em farol, aqui nós temos o segundo item. O carro tem iluminação aqui do tipo halógena, inclusive do tipo projetor com ajuste de altura mais o farol auxiliar lá embaixo. Só que quando você olha para os concorrentes desse modelo na faixa de preço, você vai ver que todos eles praticamente oferecem faróis iluminados em LED. Então algumas pessoas certamente vão sentir falta aqui do farol em LED. Motorização. Esse é um ponto que poderia ser um pouquinho melhor. Aqui nós temos um motor 3 cilindros, turbo, injeção direta, duplo comando variável, comando acionado por corrente. Até aí temos as coisas interessantes, mas o resultado desse motor é que poderia ser melhor. A potência máxima aqui é de 120 cavalos e o torque máximo é de 17,5 kgfm. Se a gente comparar aí com os principais concorrentes, estamos falando do modelo menos potente e também com a menor disponibilidade de torque. O carro não chega a ser manco ou ruim,
mas certamente os concorrentes vão conseguir entregar números melhores. Aqui está uma oportunidade da Hyundai subir um pouco essa potência e até mesmo o torque. Recurso que esse carro tem, e eu não gosto nem um pouco, é o Start-Stop. Aquele que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas no trânsito. O objetivo dele é reduzir emissões e também economizar combustível. Porém, para você ter o Start-Stop, a bateria é de um outro tipo. Aqui no caso do Creta, ela é a AGM. A gente também tem carros com Start-Stop que tem a bateria EFB. Só que essas baterias são sempre mais caras do que a bateria SLI. Isso acontece porque elas têm que aguentar um ciclo maior de desligamento e partida do motor. Se você usa o carro em regiões que não são muito quentes, tudo bem, o Start-Stop pode até ajudar nessa questão de economia. Mas, se você está em regiões muito quentes, e o Brasil é predominantemente quente, aí começa a ser um problema. Porque quando o motor desliga, o ar-condicionado para, e aí o carro começa a esquentar. Isso gera um tremendo desconforto. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, o que reduz de emissão, mais economia de combustível, porém, com o desconforto e o custo maior da bateria, é uma conta que, na minha opinião, não fecha. Suspensão no automóvel é sempre um ponto que merece atenção, principalmente no Brasil, com as nossas ruas esburacadas. E a escolha aqui da Hyundai foi muito feliz no Creta. Vamos falar de roda e pneu. A roda é aro 17 polegadas, o que é uma medida boa. Por quê? Nós temos um pneu 215 de largura com um perfil 60. Então você nota aqui que você tem um pneu bastante alto. Isso, na hora que você enfrenta um buraco, um piso ruim, é muito bom, porque a chance de você rasgar o pneu passando nesse tipo de obstáculo é muito menor. Então ele tem uma área de deformação, isso também ajuda no conforto. Outra coisa que a Hyundai acertou nesse carro é o freio a disco nas 4 rodas, porque existem concorrentes que usam freio a tambor. E aí é aquela história, não é que o freio a disco freia mais do que o freio a tambor. O freio a disco ele freia melhor do que o freio a tambor. Você vai descer uma serra com o carro carregado, passar mais tempo pisando no freio, principalmente trabalhando mais a traseira porque o carro está carregado, o freio a tambor tem a chance de entrar em fading, ou seja, superaquecimento mais rápido. E o freio a disco dissipa mais calor. Portanto, você tem frenagens mais seguras por mais tempo. O Hyundai Creta é um carro que tem um visual pra lá de polêmico. É aquela história da melancia, né? Tem gente que adora e tem gente que odeia. Mas tirando a questão do visual de lado, vamos falar da funcionalidade. Porque esse carro aqui atrás, por exemplo, ele tem as lanternas parcialmente iluminadas em LED. Aliás, a única coisa em LED aqui mesmo é a assinatura de lanterna. Por quê? A luz de freio, a luz de pisca e luz de ré continuam sendo incandescentes, o que é um detalhe que pode ser melhorado pela Hyundai quando a gente principalmente olha os concorrentes. O porta-malas tem prós e contras, começando pelo que é vantagem. Tamanho, 422 litros, e esse número, quando a gente compara aí com os veículos concorrentes, é um número muito bom. Também temos esses pequenos compartimentos na lateral, do lado esquerdo e do lado direito, que eles ficam mais baixos do que o piso. Sabe quando você compra aquelas coisas pequenas que não devem ficar rolando pelo porta-malas? Dá para colocar nesses compartimentos e elas ficarem mais presas, por assim dizer. Outro detalhe, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você tem acesso ao step temporário. Mas para você não ter que ficar segurando essa tampa, você pode puxar aqui um pouquinho o piso e encaixar ele lá na ponta. Então ele vai ficar levantado para você ter um acesso fácil. Isso acaba ajudando bastante. E por fim, se vocês olharem, vai perceber que entre o piso do porta-malas aqui, onde vai o tampo, e o step, existe um espaço e um adicional também aí em volta do step para você guardar mais algumas coisas. Para que serve isso? Imagine que você foi para a praia, voltou com coisas sujas de areia, ou até mesmo para o campo, voltou aí com uma bota suja de barro. Você vai colocar essas coisas sujas aqui sobre o piso acarpetado? Vai sujar o piso, né? Então você pode colocar nessa área aqui, que vai ficar muito mais fácil dividindo assim, coisa suja de coisa limpa. E o que poderia ser melhor? Começando por aqueles ganchinhos nas laterais para prender bolsas e sacolas. Esse carro só tem um do lado direito e ele é muito discreto. É até difícil você prender algumas coisas ali. Dá para fazer ganchinhos melhores aí nas laterais.
Também a questão da iluminação, só existe uma lâmpada que fica aqui nessa posição. Poderia ter uma iluminação mais eficiente. E por fim, falando de novo do step, se existe espaço aqui para você ter um pneu integral, por que ter um step temporário? Esse step, quando a gente aplica no carro, além de limitar a velocidade do veículo em 80 km por hora, ele altera a dirigibilidade, o que não é uma solução muito boa para pessoas que costumam fazer viagens muito longas e no meio da viagem pode ser surpreendido precisando usar o step e aí tem uma dirigibilidade comprometida. A climatização conta com ar-condicionado digital e automático, só que aqui ele tem 3 modos diferentes de ventilação. Você pode ter um modo mediano, mais fraco ou mais forte, e isso mantendo a temperatura automaticamente. Também o banco do motorista, ventilação em 3 níveis, mais forte, médio ou mais fraco. A ventilação do banco é um diferencial que só o Hyundai Creta oferece na categoria. E quem viaja no banco traseiro também desfruta da saída de ar-condicionado. Não é todo concorrente que oferece isso. E ainda tem espaço para você guardar um smartphone e uma tomada USB do tipo A para fazer carregamento de dispositivos. O Hyundai Creta nessa versão também possui modos de condução. O detalhe aqui é que você tem esse comando rotativo no console e quando você gira ele você pode escolher entre o modo Eco, o modo normal e o modo Sport, mudando inclusive o visual do painel. O ponto interessante aqui é que quando a gente olha os concorrentes, eles não oferecem 3 modos diferentes. Normalmente lá você tem 2 modos, aqui você tem 3. Para carregar dispositivos, a gente tem uma boa oferta aqui no Creta. Começando pelo carregador de celular por indução, se o seu aparelho for compatível, vai poder usar esse recurso. Aí existe uma porta aqui USB do tipo A, que serve para carregamento e também integração com a central multimídia, uma outra porta dedicada exclusivamente para carregamento e também uma tomada 12 volts, conseguindo atender assim uma ou mais pessoas com dispositivos. O Creta tem uma central multimídia bastante moderna. Além de ter uma tela bem grande, alguns botões físicos e ela ter vários comandos por touchscreen, você tem um mapa de GPS embarcado. E um detalhe importante desse mapa de GPS é que ele traz aqui indicação de trânsito em tempo real. Então quando a via está congestionada, ele coloca aqui a imagem em vermelho. E ele considera essas indicações de trânsito em vermelho quando você faz um roteiro. Então você pode ver aqui que a gente tem várias estradas, indicação em verde, em amarelo e até mesmo em vermelho. E esse mapa consegue ser bastante preciso com o horário de chegada com essa indicação de trânsito. A gente vai ver na prática funcionando. Recurso que normalmente você não encontra nos carros da concorrência é quando você vem aqui na função de mídia, nessa central você tem sons da natureza. Olha só. Então, se você quer escutar um som diferente, que não seja uma rádio ou uma música, aqui você tem todas essas opções. Para quem gosta de dirigir com mais comodidade e controle, esse modelo conta com freio de estacionamento elétrico, mais conforto, com a função auto-hold. Com ela acionada, quando você para no trânsito e tira o pé do freio, o carro não anda até que você acelere ele novamente. Muito bom quando você está em ladeiras, né? E também pedal shift aqui atrás do volante para você interagir com as trocas de marcha. Então você vai descer uma serra, você quer aplicar um freio motor ou vai fazer uma ultrapassagem, quer fazer isso com o motor mais cheio, já reduzindo marcha, você consegue fazer isso com os pedal shifts. Para aqueles clientes que gostam de tecnologia, talvez sintam falta aqui do espelho autocrômico. Aqui é o espelho convencional, que você tem que mudar a posição para evitar o ofuscamento. Então você não vai ter aquele recurso que escurece automaticamente, encontrado em alguns concorrentes. O Hyundai Creta é um veículo conectado, então ele vem aqui com o sistema BlueLink. O carro já vem com uma linha, essa linha da Vivo, onde você consegue ter uma série de comunicações do seu smartphone com o veículo. Inclusive existe um menu dedicado aqui na tela da central multimídia que você consegue, por exemplo, ter informações do clima, do local onde você está ou outros locais que você pesquise,
você consegue fazer um diagnóstico do veículo e essas informações, você também tem acesso a elas através do aplicativo do BlueLink no seu smartphone. Então, se tiver alguma coisa anormal no carro, você pode saber tanto por aqui como pelo seu smartphone. E aí todas as funções do BlueLink, onde você consegue, por exemplo, dar a partida remota no carro, acertar a climatização do veículo antes de entrar, trancar e destrancar as portas, localizar o veículo. A gente já tem um vídeo completíssimo no canal explicando como o BlueLink funciona, que é um diferencial em relação a alguns concorrentes que não são conectados. Ponto que pode desagradar a alguns potenciais clientes do modelo é o tipo do interior. Ainda que o banco seja em couro microperfurado, o acabamento aqui é um tom marrom. Você vê esse tom marrom no banco e também em parte do painel e até mesmo na porta. Tem muita gente que não gosta desse tom marrom, prefere ou um preto ou um cinza. E a Hyundai não dá a opção do cliente escolher um interior de cor diferente, o que pode ser problema para alguns clientes. Hora de dirigir aqui o Creta. Essa aqui é a chave do Creta, só que tem um detalhe, olha, eu vou guardar lá no bolso porque, ó, se deixar ela aqui, você tá vendo? Esse porta-copos, ele não tem emborrachado, né? Então se ela ficar aqui, ela acaba fazendo barulho. Então colocando a chave aqui no bolso, você tem um sistema de partida para o botão chave presencial. Aproveitando já para falar também do painel, o que a gente tem aqui? Contagiros lado esquerdo analógico, combustível e temperatura lado direito, na parte central, a tela totalmente digital. Essa tela você interage utilizando o botão aqui do volante, que fica do lado direito. Nesse botão aqui você alterna entre essas informações aqui, de velocímetro digital, cronômetro da viagem e as informações aí do computador de bordo. Inclusive no acumulado, a gente está com 8,1 km por litro depois de 170 km, o carro está aqui abastecido com etanol. Apertando mais uma vez informações do GPS, mais outra vez assistência à condução, que você tem ali o seu nível de atenção e aqui os sistemas de assistência. Só que ele tem um OK, né? Que é esse botãozinho. Quando você aperta e segura esse botão, ele abre as configurações da assistência na tela da central multimídia. Então a gente tem aqui o tempo de alerta, que você pode colocar mais tarde ou normal, o som de aviso tátil, que você consegue configurar também, alerta de atenção do condutor, no caso, a gente está com os dois ativados, segurança dianteira, assistência está ativa, mas você pode desativar ou deixar só alerta, e segurança na faixa tem assistência, somente alerta e desativar. No caso, eu sempre deixo todos esses conjuntos todos ativados, até por uma questão de segurança. Vamos lá para o nosso teste de tachão. Engatando aqui o carro, você pode usar as câmeras 360. Inclusive elas têm diferentes modos de visão. Esse aqui é muito útil quando você vai entrar numa avenida que tem carro se aproximando dos lados. Então ele aumenta a visão lateral para você conseguir poder entrar na via sem ter aí o perigo de ser surpreendido. Esse aqui você consegue ver próximo às rodas do carro dianteiras, traseira e aqui 360 graus. E eu vou deixar nessa daqui, que mostra o caminho do carro, só para a gente se aproximar ali dos tachões e vocês poderem ver que ele dá essa orientação. Só que você tem que fazer isso devagar. Por quê? Se você ganhar um pouquinho mais de velocidade, a câmera se apaga, porque você não pode dirigir prestando atenção aqui na tela da central multimídia. Então é só para a gente poder ver o alinhamento aqui, ó. Esse lado aqui da guia. Olha lá, tá vendo? Tachãozinho ali na rua. Agora vamos acelerar aqui. Bom, duas coisas. Considerando os carros dessa categoria, o isolamento acústico aqui do Creta é bom, está entre os melhores. E também, suspensão. É uma suspensão que tende a ser mais macia do que firme. Isso são coisas boas aí para o dia a dia, além da suspensão não indicar fragilidade. Agora, lombada aqui 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade correta, é só para testar o limite. Ó, primeira lombada, passou fácil. Não demonstrou nenhuma fragilidade, não bateu, não raspou, o conjunto passou bem. Segunda, a gente sabe que é um pouco mais difícil. Vamos ver aqui na segunda lombada, 30 por hora. Ó, passou sem bater e sem raspar na segunda lombada. A gente sabe que tem vários carros ali que já tem problema. Agora vamos para o piso desnivelado para ver o isolamento acústico, conforto e a terceira lombada. Aqui você nota o conforto do conjunto, bom isolamento acústico.
Terceira lombada também passou sem bater e raspar. Aqui eu senti um pouco de fim de curso da suspensão, mas isso é uma característica, não vai ter problema algum. Quarta e última lombada. Passou muito bem nas 4 lombadas, o que mostra uma suspensão bem preparada aí para o dia a dia no Brasil. Para nossa manobra de fim de rua, claro que eu vou usar a câmera para posicionar o carro, inclusive, ó, giro ali lá embaixo. Por quê? Porque ele está usando o start-stop do carro, né? Então vamos ligar aqui a câmera. Vou aproveitar e colocar aqui na câmera próximo às rodas. Ó, já deu a partida aí do sistema de start-stop. Vamos observar ali a roda dianteira, que eu pego ali o limite, ó, do cimento. Dessa forma que eu faço o alinhamento aqui do carro. A gente consegue até ver aqui na câmera 360 que ele fica ali alinhado com a guia. Então agora a gente vai até o nosso ponto de referência. Vamos colocar aqui a grande angular? Não, vamos colocar essa aqui que é mais legal. Paramos, vamos virar todo o volante, ó, 1,5 volta, volante leve, direção com assistência elétrica. Vamos até encostar ali o pneu na guia. Ó, nesse ponto aqui eu tenho 90 graus, dá até para ir um pouquinho mais. Aí encostou o pneu. Vou voltar aqui para poder desvirar sem forçar o sistema. Já mudou aqui para a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Se você quiser, você pode colocar essa imagem aqui das rodas traseiras, mas vamos deixar nessa aqui para a gente poder acompanhar a manobra. E terminamos aqui do centro um pouquinho para a esquerda. Não usou muito espaço. Mas volante leve, câmera 360 graus, bastante tranquilo de fazer a manobra, né, pessoal? Agora vamos fazer uma viagem aqui de Itu até Campinas. O sistema de GPS do carro tem indicação de trânsito em tempo real. Então ele está dizendo ali que nós vamos ter 84 km até o nosso destino, né? Que a gente vai na Hyundai Andretta lá da cidade de Campinas, a gente vai levar 1 hora e 8 minutos. Agora, nesse momento, 1h30 da tarde, vamos ver se o sistema acerta. E aí, vamos também aproveitar aqui para pegar aqui o computador de bordo, olha só, informação acumulada, vou zerar aqui para a gente pegar absolutamente a informação de rodovia que a gente vai ter com o carro. E aqui nos modos de condução, ele tem os 3 modos, nós vamos no Eco, que é o mais eficiente. Aqui nesse modelo, a gente tem controle de cruzeiro convencional, ele não é adaptativo. Você programa aqui pelo volante, então ele só vai manter a velocidade na estrada. Aí em matéria de assistência à condução, você tem 2 coisas distintas. Você tem, por exemplo, o sistema de permanência de faixa, ó. Tá vendo? Ele já atuou no volante para trazer o carro para dentro da faixa, ó. Agora ele vai começar a sair do outro lado, ele atuou de novo. Esse sistema aqui, ele apenas mantém o carro para dentro da faixa e aquela configuração que você faz na tela da central multimídia. Além desse, tem esse outro, que quando você aperta aqui, ele coloca um volantezinho verde ali na parte superior esquerda do painel. Esse sistema, ele centraliza o carro na faixa, olha só que legal, tá vendo? Mesmo que você force o carro para fora da faixa, ele vai manter o carro centralizado. E isso é um negócio muito legal, que não é só esse modelo que tem, outros modelos da Hyundai tem, até mesmo o HB20. E funciona muito bem. Além de você poder usar na estrada, você também consegue usar em cidade, quando você está indo numa velocidade na casa de 60 km por hora, que ele vai fazer o sistema de centralização de faixa. E eu vou dizer que ele também consegue acompanhar algumas curvas que alguns outros modelos que têm esse tipo de recurso não conseguem. Então, nesse ponto, a assistência de permanência de faixa e até mesmo de centralização são elogiáveis nos modelos da Hyundai, como nesse Creta aqui também. Solução muito bem pensada aqui no Creta, quando tem o sistema de câmera 360 graus, é a questão do ponto cego, né? A maioria dos carros é aquele LEDzinho no espelho lateral, aqui é melhor. Por quê? Quando você dá a seta, ó, lado esquerdo, na frente do motorista, aqui no painel, ele projeta a imagem ali do ponto cego. E aí quando você dá a seta para a direita, ele projeta a imagem da direita. Então é muito mais eficiente, porque está bem aqui no campo visual do motorista e você tem as 2 posições. Melhor do que um LEDzinho, você está vendo o que está acontecendo naquela região. Aqui a gente tem a supervisão traseira, dá até para chamar de super espelho retrovisor. Então, além do espelho aqui em cima, apertou o botão da câmera 360 graus em qualquer velocidade que você esteja,
ele vai colocar a imagem traseira do carro. Então, não tem problema você ver essa imagem com o carro em movimento, por quê? Porque a mesma imagem que você tem aqui, você tem no espelho retrovisor, né? Só que aqui, ela é mais ampliada. Então, você tem um campo visual melhor do que no espelho retrovisor. Você consegue ver carros atrás e olha, você também consegue mudar. Você pode ter a imagem traseira também com a câmera 360 graus, com o carro em movimento e em qualquer velocidade. Isso em algumas situações pode ajudar bastante, eu digo mais até, prevenir acidentes. Você está dirigindo com essa câmera aqui, está numa estrada, de repente o trânsito parou repentinamente. Por aqui fica até mais fácil de você ver se tem algum carro se aproximando rapidamente do que no espelho retrovisor tradicional. Então é um recurso a mais de segurança que você tem no Creta. Acabamos de chegar aqui no nosso destino, o horário agora 14h28. Chegamos 10 minutos antes do previsto pela informação do GPS, o que mostra uma relativa precisão aí nas informações. Acessando aqui o computador de bordo, informação acumulada, olha só, 10,1 km por litro, 82,5 km rodados. Quando a gente vê o acumulado, 8,6, mas aqui tem média de cidade. Então a gente ficou aí com esse número. Eu achei um número razoável para etanol. E vocês? O que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam do Hyundai Creta Platinum Safety? Se vocês prestaram atenção aqui nesse vídeo, perceberam que o carro tem muito mais benefícios do que deficiências. E tem também o detalhe dele contar com 5 anos de garantia. A grande maioria dos concorrentes só oferece 3 anos. Tá aí um outro diferencial para quem vai ficar bastante tempo com o carro, que também acaba pesando na conta. O detalhe aqui do Hyundai Creta é muito mais racional do que emocional. Então, se você não é aquele cliente que pesa tanto a questão do visual do carro e faz aquela conta entre tudo aquilo que o carro entrega do que o carro poderia entregar, vai perceber que esse modelo pode ser uma excelente opção se você está pensando num carro que custe aí aproximadamente R$165 mil. E eu tenho mais uma dica para vocês, não deixa de ver no nosso canal um outro vídeo que a gente fez mostrando todas as versões do Hyundai Creta, desde a versão de entrada, a Action, até a versão topo de linha Ultimate, mostrando o que muda de uma versão para outra. E se você já gostou aqui do Hyundai Creta na versão Platinum Safety, minha dica é procurar aí as concessionárias Hyundai do grupo Andretta. São várias unidades no interior do estado de São Paulo para você ter aí o melhor atendimento e melhor negócio, não só no Creta, mas em toda a linha Hyundai 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.